4h36, eu já vou direto cumprimentar um dos personagens mais importantes da política do Brasil nos últimos anos, muitos anos. Foi presidente da Câmara dos Deputados, foi vice-presidente da República, foi presidente da República, um dos maiores articuladores do Brasil pós-redemocratização. O ex-presidente Michel Temer está aqui conosco. Presidente, muito boa tarde, o senhor me ouve bem? Muito boa tarde, estou ouvindo perfeitamente. Muito prazer em estar novamente no seu programa, Daniela. Prazer é todo nosso sempre. Presidente, não falta assunto e eu vou apertar aqui o senhor. Eu quero começar falando, presidente, a gente vai falar sobre seu legado que está sendo colocado aí em debate. Os jornais estão trazendo dia após dia artigos de economistas de diversos matizes ali falando, olha, a reforma trabalhista rendeu ou não rendeu, o teto de gastos é uma ficção ou não é uma ficção, deve ser repensado ou não, a gente vai falar sobre isso, mas eu quero abrir essa entrevista, perguntando para o senhor, a trégua da qual o senhor foi intermediário, portador da voz da razão e que foi estabelecida entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, muito em especial entre o presidente e o ministro Alexandre de Moraes, essa trégua foi revogada pelo presidente, que nos últimos dias voltou a fazer ali críticas diretas, frontais. Crítica é uma palavra mais amena do que o que ele fez a dois personagens, o ministro Alexandre de Moraes, que foi inclusive nomeado pelo senhor, integrante do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Luiz Roberto Barroso. Essa trégua acabou? Olha, Daniela, em primeiro lugar, você sabe que eu fiz, e eu tenho dito ao longo do tempo, uma coisa modestíssima, que nada mais foi do que colaborar, digamos assim, com o cumprimento da Constituição Federal, que determina a harmonia entre os poderes. E a harmonia significa, evidentemente, ou ela só surge com o diálogo entre os poderes do Estado, no particular, no caso que você está mencionando, entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal. E quando eu fui, por assim dizer, convocado para isso, eu disse, vou lá para fazer cumprir a Constituição, nada mais do que isso. E, de fato, aquele momento foi um momento muito, digamos assim, muito saudado, né? E até para minha surpresa, porque eu volto a dizer da modéstia do ato, né? Porque nada mais é do que cumprir aquilo que a Constituição determina. Mas o que se revelou naquele momento para mim foi que o povo brasileiro está cansado dessas discussões muito violentas, né? Não só agressões verbais, mas muitas vezes até agressões de natureza física, né? Foi isso que me chamou a atenção. Eu disse, este gesto só teve relevo em função do desejo do povo brasileiro. Ora bem, o presidente Bolsonaro veio até hoje, como você diz, ou até ontem, né, numa posição de muita harmonia com o Supremo. Jamais mencionou figuras do Supremo Tribunal Federal. Acho até que é razoável que um ou outro integrante de um poder possa fazer observações críticas, construtivas para a relação entre os poderes. Agora, realmente mencionar nomes não me parece que seja útil, né? É algo que digamos assim, eriça os sentimentos das próprias pessoas e não colabora para a harmonia dos poderes. Eu creio, eu espero, digamos assim, que o presidente, que a esta altura já há mais de 3 meses não mencionava nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal, leve em conta esta circunstância e possa voltar ao sistema que ele próprio adotou nestes últimos 3 meses. Seria útil para o governo, seria útil para ele, e seria útil especialmente, né, Daniela, para o país. Eu não tenho a menor dúvida disso. Presidente, vamos entrar um pouco aqui na discussão a respeito do seu legado, né? O senhor pegou o Brasil numa crise, o Brasil muito dividido, havia ali uma parte da população que protestou muito contra a sua ascensão ao poder, havia desarranjo na economia, fortíssimo, desemprego alto, inflação também preocupando, estatais em xeque, né? Muitos questionamentos na época sobre a Petrobras e o que fazer com a Petrobras, enfim. Aí o senhor deixou, entre outros, além de ter instaurado a discussão mesmo da reforma da Previdência, muito aproveitada e que acabou saindo já sob o Bolsonaro, após o senhor fazer a transição do cargo, o senhor deixou 2 grandes legados na economia: a reforma trabalhista e o teto de gastos, que foi instituído ali no seu governo, já muito criticado pela esquerda na ocasião.
Eu começo aqui a falar sobre o teto de gastos. Tem economistas, inclusive um vinculado ao Ciro Gomes, por exemplo, né, Mauro Benevides, o senhor o conhece, falando, olha, o teto se tornou uma peça de ficção. Pastore também diz que é preciso refletir a respeito do que está sendo feito do teto de gastos. O legado é curto? O senhor acha que o teto de gastos sobrevive a partir desse ano? O primeiro comentário que eu quero fazer, viu, é que interessante, além de termos produzido essas reformas fundamentais no nosso governo, que deram resultado, nós podemos depois discutir um pouco os resultados, mas é interessante como está dando resultado nesse momento. Você sabe que é interessante as pré-campanhas presidenciais estavam num nível muito, digamos assim, rasteiro, muito ao resto do chão, não é? E interessante que desta feita, a partir de agora, começou-se a discutir temas que são fundamentais para o país, entre eles a reforma trabalhista, o teto de gastos públicos. Evidentemente, vai faltar discutir a reforma do ensino médio, a queda da inflação, a queda dos juros que se deu naquele período, a recuperação das estatais, mas eu percebo que aquele meu governo lá atrás está dando resultado ainda hoje, porque está elevando a qualidade dos debates dos pré-candidatos à presidência da República. E eu espero que continue assim. E o que o povo quer é exato e precisamente isso. Agora, digo eu, referentemente ao teto de gastos públicos. Você sabe que nós apanhamos o governo numa situação, me permita usar uma expressão mais forte, desastrosa economicamente. Havia um produto interno bruto em maio de 16, de quase 4% negativos. Ora bem, 1 ano e 3 meses depois, precisamente em função, especialmente do teto para os gastos públicos, que dá credibilidade, porque qual é a função do teto de gastos públicos? É dar credibilidade fiscal, tanto no plano interno como no plano internacional. E, precisamente, essa credibilidade interna e internacional é que permitiu que 1 ano e 3 meses depois nós tivéssemos um produto interno bruto positivo de 1,3%. Agora, evidentemente, não é? Você sabe que, ao longo do tempo, muitas e muitas vezes é preciso fazer revisões, não é? Eu não creio que uma matéria que foi produzida há 5 anos, durante 50 anos jamais se faça revisão, como eu vou demonstrar logo mais no tocante à reforma trabalhista. Né? É natural, há adaptações, etc. É muito provável que o teto possa demandar ajustamentos. Mas eu devo dizer, interessante de fora a parte, a responsabilidade fiscal que o teto de gastos encerra, também ele tem, Daniela, uma responsabilidade social. Você sabe que na emenda constitucional que estabeleceu o teto de gastos públicos, há uma regra dizendo, olha aqui, em caso de comoção interna ou calamidade pública, você pode usar os chamados créditos extraordinários que estão fora do teto. Qual é a vantagem da utilização dos créditos extraordinários em face de uma calamidade pública? E você sabe que calamidade pública é uma figura jurídica que deriva de uma situação calamitosa. Isso gera a figura jurídica da calamidade pública. E, a partir daí, você pode usar o crédito extraordinário sem eliminar o teto para os gastos públicos. Eu ainda sustento que a manutenção do teto, evidentemente, se forem fazer pequenas adaptações, tudo bem. O que não se pode, e veja bem, é usar a questão do teto e da reforma trabalhista e outros fatos positivos que nós geramos no governo para efeitos apenas eleitorais. Eles não devem ter uma conotação eleitoreira. Só poderão tê-la se, ao tratarem desse tema, disserem, olha, nós vamos melhorar isto e aquilo. Agora, não apenas estabelecer, como muitas e muitas vezes eu vejo, olha, vamos eliminar por completo o teto, não há mais razão para o teto, porque isso tira credibilidade fiscal e não dá responsabilidade social. Eu vou tentar aqui condensar o que o senhor está dizendo. O senhor está dizendo, olha, eu não sou dogmático, eu acho que as coisas podem ser revistas, né? O teto de gastos, na minha visão, foi o que disse o presidente Michel Temer, ainda é útil ao país e serve para dar a ele credibilidade. O senhor acha que essas questões devem ser tratadas com seriedade e com profundidade, não de maneira eleitoreira. Vamos passar para a reforma trabalhista, então. Ponto. Quem está na esquerda, e olha, a maioria dos comentários que eu tenho recebido ultimamente nas redes sociais são de pessoas que dizem, olha, a reforma não gerou a quantidade de trabalhos que ela dizia que ia gerar e precarizou os contratos de trabalho. A esses, o senhor responde o quê? Há 2 equívocos aí, né? Um primeiro, aliás, o economista Zé Pastore
dando uma entrevista aqui na CNN até, ele disse muito bem, uma coisa mais do que razoável. Não é a lei que cria empregos. A lei estabelece um ajustamento social para o desenvolvimento do país, portanto, para uma relação adequada entre empregado e empregador, que são as duas forças produtivas do país. Então, não é a lei que cria emprego, primeiro ponto. Segundo ponto, não é verdade que não houve criação de emprego ao longo do tempo. Você sabe que no último ano do meu governo, em 2018, houve a abertura de 529 mil novas carteiras assinadas. E nós aprovamos a reforma trabalhista, a modernização trabalhista, em 2017. Portanto, logo depois, ela já produziu efeitos. É claro que depois veio o novo governo, veio a pandemia, veio uma série de problemas que atrapalharam naturalmente o aumento do emprego. Mas o que a reforma trabalhista fez foi harmonizar as relações entre o empregado e o empregador. Porque é interessante, aqui se cuida muito desse tema. Não, nós temos que combater o desemprego. Ora, você só combate o desemprego se tiver emprego. E só tem emprego se tiver empregador. Então, as duas forças produtivas do país devem ter harmonia entre si, empregado e empregador. Não é? E isto é que nós fizemos com a reforma trabalhista. Primeiro ponto. O segundo ponto, interessante, sem prevermos que haveria mais para frente a necessidade do teletrabalho, do home office, né? Do trabalho em casa. Que foi o que salvou o Brasil na pandemia, né? Nos trabalhos temporários. Você sabe que no tempo antes da reforma trabalhista, o chamado trabalho temporário, de 1 dia, 2 dias, 3 dias, não tinha garantia trabalhista. O home office não tinha garantia trabalhista. Foi a partir da reforma trabalhista que se deu a garantia do emprego nessas modalidades. Portanto, os direitos estabelecidos, e aqui eu tomo a liberdade de dizer, até digo, viu, Daniel, com certo pudor intelectual, porque eu acho que as pessoas deveriam raciocinar, ler um pouco a Constituição, porque eu vejo pessoas eleitoralmente dizendo: olha, a reforma do Temer retirou todos os direitos dos trabalhadores. Ora, os direitos dos trabalhadores estão na Constituição Federal. Basta ler o artigo 7º, não é preciso nem interpretar, basta saber ler. O artigo 7º que diz quais são os direitos dos trabalhadores. Não é a lei ordinária que diz. Então, como a reforma trabalhista foi feita de uma lei infraconstitucional, ela não poderia tirar, como não tirou, nenhum direito do trabalhador. Por isso que eu digo, é preciso tomar cuidado para não usar essa coisa com um aspecto eleitoreiro. Eu sei que estão invocando a reforma que se faz na Espanha. Mas você sabe que lá atrás, na Espanha, Daniela, foi feita a reforma por decreto. Aqui não, é por decreto. E os trabalhos temporários, estes que eu acabei de dizer, o intermitente, mesmo a terceirização, eles não tinham garantias trabalhistas. A nossa reforma deu garantias trabalhistas a quem tem trabalho intermitente, quem tem trabalho temporário, aos terceirizados, né? Deu garantias trabalhistas. Este é um ponto que deve ser ressaltado e, portanto, não pode ser usado eleitoralmente. Você disser, bom, mas é preciso fazer algumas adaptações? Muito bem, veja-se quais são as adaptações. Ainda agora eu vejo essa questão dos entregadores, né, de alimentos, etc. Eu acho mais do que razoável que se estabeleça uma fórmula pela qual isto se torne uma relação de emprego definitiva. Mas são ajustamentos, não se pode falar em revogação. Aqui, se me permite mais um minuto, você sabe que o ministro do Trabalho, o Ronaldo Nogueira, eu conversei com ele e disse: olha, você vai visitar todas as federações de empregados e empregadores e nós vamos formatar um projeto de comum acordo. E foi isso que foi feito naquela época. Você tem notícia de alguma greve depois da reforma trabalhista? Nenhuma. Sabe por quê? Porque foi feito fruto de um acordo naquele momento e discutido por 8 meses seguidos. Presidente, importante o ponto que o senhor traz. O senhor certamente está informado do que está sendo feito na Espanha, né? O presidente não quis nominar, eu cumpro o meu papel aqui de pimenta, né, de colocar um pouquinho de pimenta. Foi o ex-presidente Lula quem citou, e ele inclusive está fazendo conversas com integrantes do atual governo espanhol, que mudou, e que está fazendo o que eles estão chamando ali de contra-reforma trabalhista. Reforma essa da Espanha, que, como o Temer explicou, foi instituída por decreto, diferentemente do que houve aqui no Brasil. No governo dele houve essa discussão longuíssima no Congresso, inclusive o relator foi Rogério Marinho, hoje ministro de Bolsonaro, na época era deputado pelo PSDB
PSDB do estado do Rio Grande do Norte. Presidente, o senhor já esteve muitas vezes aqui conosco, sabe que a gente faz essa conversa aberta, trazendo os nossos analistas para enriquecer o debate. Enquanto a Renata Agostini vem para cá, eu deixo aqui um debate, uma provocação para o senhor, né? Esse ajustamento, que foi o que o senhor disse, que é cabível, mas não falar em revogação. O senhor acha que está faltando aí ao Partido dos Trabalhadores fazer de forma mais clara o diálogo que ele tanto defende entre suas bases, ali diz que faz e tal, mas comunicar de maneira mais clara para a sociedade? Está criando ruído dizer que vai mexer nas regras sem explicar exatamente como? Não é útil, não é, Daniela? Você sabe que eu lamento recordar este fato, mas meu primeiro mandato foi na Constituinte em 87, 88, não é? E você sabe, eu quero recordar este fato, sem embargo, de nós termos estabelecido os direitos dos trabalhadores no próprio texto constitucional, acabei de mencionar o artigo 7º, o Partido dos Trabalhadores naquela época não assinou a Constituição, achou que a Constituição era prejudicial aos trabalhadores, né? E não era, ao contrário, nós elevamos os direitos dos trabalhadores ao nível constitucional e não deixamos em nível de legislação ordinária. De modo que, de fora parte, o fato digamos assim, da vida caminhar, em determinados momentos você precisa fazer certas revisões, eu acabei de mencionar o caso dos aplicativos, né, dos trabalhadores. Dos entregadores. Dos entregadores, né? Você tem que fazer adaptações de acordo com as realidades momentâneas. Mas você não pode vir, só porque vai para uma eleição, dizer, nós vamos revogar a reforma trabalhista e fazer disso um programa. Aliás, eu devo registrar, porque a justiça sempre deve ser feita, né? O ex-presidente Lula, neste encontro que teve com integrantes do governo espanhol, pelo que eu recebi de noticiário, ele não falou mais em revogação da reforma trabalhista, falou apenas da regulamentação do trabalho dos entregadores, né? Portanto, acho que logo eles detectaram que não seria uma coisa útil, né? Seria, pelo contrário, uma coisa inútil para o sistema trabalhista brasileiro, né? Pelo menos eu registro esse fato, até com certa alegria de verificar que quem erra num dado momento pode consertar o próprio erro, né? Renata Agostini. Ainda nessa toada, presidente, boa tarde, bom tê-lo aqui. Recentemente, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falou que não vai ter reedição de Carta ao Povo Brasileiro, aquele documento que foi tão importante ali para acalmar, né, os investidores, o mercado financeiro, o setor produtivo na eleição de 2002. O senhor vê a necessidade de que algo nesse sentido aconteça agora? Ou os governos do PT credencia o candidato Lula nesse momento? Alckmin se juntando a Lula dá a segurança, entre aspas, que o mercado espera de uma possível gestão petista? Em primeiro lugar, né, Renata, evidentemente que se o ex-governador Alckmin, Geraldo Alckmin, for o vice do Lula, claro que é muito bom para o Lula. Eu não tenho a menor dúvida desse fato. O primeiro ponto. Mas o segundo ponto, que eu quero enaltecer, registrar e ressaltar, é que é importante que os candidatos, sabe, tragam programas, né? Não são aqueles programas de 500 páginas que você manda para o Tribunal Eleitoral, mas 20, 30 páginas, dizendo, olha aqui, em educação, eu vou fazer o seguinte, eu sei que há problemas educacionais, problemas sociais, eu vou criar 3 ou 4 milhões de vagas em ensino em tempo integral. Não basta dizer genericamente, eu sou a favor da educação. Na saúde, olha aqui, eu tenho condições de fazer uma programação econômica que permita a construção de 100 hospitais para atender os vulneráveis. É isso que o povo quer ouvir. E, portanto, dizer que não vai haver carta, eu não sei se isso significa que não vai haver menção a nenhum programa. É preciso que o candidato seja votado ancorado num programa determinado, porque nós precisamos, me permitam dizer, acabar no Brasil com essa história de votar em candidato ou em candidatura. Nós temos que votar em programas apresentados por candidaturas. Isto sim. E isso está faltando. Por isso que no início da nossa conversa aqui, viu, Renato, eu disse, olha, interessante, o meu governo, de qualquer maneira, acabou elevando um pouco o nível da discussão presidencial. E discutir teto de gastos, reforma administrativa, recuperação das estatais, etc. É uma coisa importante. Acho que eleva a qualidade do programa. Portanto, os candidatos têm que vir a público e dizer, o meu programa é este, eu quero fazer isto, e o eleitor dirá, eu estou de acordo ou em desacordo. E aí ele vota.
Presidente, vamos viralizar. O senhor sabia que existe um perfil nas redes sociais chamado Autoestima Temer? Ele com certeza vai utilizar essa declaração. O meu governo elevou o nível do debate. Sensacional. Michel Temer virando tendência em instantes aí. Presidente, eu vou aproveitar, Renata, que lançou aí a questão dessa aliança um tanto heterodoxa, né, que está pintando, para saber como o senhor conhece muito a alma do MDB, né? Tem uma pré-candidatura hoje na rua, a senadora Simone Tebet, uma mulher que defende o partido, o nome, o mandato dela com muita honradez, ela é muito séria, né? As pessoas que acompanham o trabalho dela ali no Senado sabem. Mesmo em outros partidos, ela tem o respeito dos pares. Mas tem um grupo do MDB, Renan Calheiros, senador Renan Calheiros, o senhor também conhece muito bem, o próprio Eunício Oliveira, pessoas que foram procuradas e estiveram com Lula. Tem uma ala do MDB que considera ainda assim fazer uma aliança com Lula? E o senhor foi procurado pelo ex-presidente Lula? O que o senhor respondeu? Olha, em primeiro lugar, você sabe que a nossa candidata Simone Tebet, ela tem todas as condições para presidir a República Brasileira. Veja, ao longo da vida, porque ela não começou agora, né? Ela foi prefeita lá de Três Lagoas, fez um belíssimo trabalho. Depois, na Câmara, no Senado Federal, tem tido um desempenho extraordinário e tem ideias as melhores para o nosso país. De modo que ela pode vir a ser uma candidata que cresça enormemente nas pesquisas no ano que vem. Primeiro ponto. Segundo ponto, é natural que haja também um diálogo entre os vários setores, né? E nesse particular, é claro que com o presidente Lula não estive, não é? Até num dado momento, fui procurado por uma pessoa muito elegante, ligada a ele. Eu disse, olha, eu compreendo o ex-presidente Lula, porque nós temos quilometragem na vida pública, não é, Daniela? E eu verifiquei, aliás, ele me procurou 2 ou 3 dias depois, que o ex-presidente fez um discurso no sindicato que ele se apresentou, não é? E ele disse, e eu senti que ele falou para a base dele, né? Ele disse, olha, o presidente Temer e o presidente Bolsonaro destruíram o país, não é? Ele disse, você veja que fica mal, eu compreendo o presidente Lula ao dizer isso. Ele não está falando para mim, está falando para a base dele, né? Mas, evidentemente, que neste momento nós vamos conversar. Como conversei no passado, você sabe que o Lula teve 2 mandatos. No primeiro mandato, eu não apoiei. No segundo mandato, eu era presidente do PMDB, nós viemos a apoiar porque nós combinamos 7 pontos fundamentais que o Lula acabou aprovando. Estes pontos fundamentais foram levados por mim ao Conselho Político do MDB e daí, no segundo mandato, é que nós apoiamos o governo, né? Então, eu creio que não é improvável que, primeiro ponto, a Simone pode prosperar de uma tal maneira que reunifique o nosso MDB. Primeiro ponto. O segundo ponto, também nós precisamos nos acostumar, eu me acostumei muito a isso, né? O PMDB tem várias tendências, e é uma tendência muito natural, especialmente naqueles eminentes nomes que você mencionou lá do Nordeste, né? Onde eles estão muito ligados também ao eleitorado local. O eleitorado local, muitas vezes, faz com que eles sejam conduzidos para uma candidatura A ou B, no caso, a candidatura do ex-presidente Lula. Mas isso ainda é muito cedo, viu, Daniela? Viu, Renata? Você sabe que nós temos muito tempo pela frente, nós temos 9 meses. Vai acontecer muita coisa ainda. Não dá para definir quem está a favor de quem no presente momento, a não ser a favor de uma candidatura do MDB. Presidente, vamos ter de incluir, tem fila, claro, vem para cá também o Leandro Rezende, enquanto ele chega. Deixa eu entender, o senhor não falou ainda com Lula, declinou dessa conversa por meio desse interlocutor de maneira polida, como é a sua personalidade, mas o senhor não fecha a porta, é isso? Porque o senhor diz assim, nós temos rodagem, se for o caso, podemos falar, é isso? Aí, conversar é o que tipifica a democracia, né? Você não pode se recusar se alguém te procura a dizer, não converso porque não me permite a expressão, não vou com a cara dele, né? Não é isso. Simplesmente você tem que dialogar. E ao dialogar até, se você tiver uma responsabilidade perante o país, você pode tentar influenciar, não é? Dizer, olha, eu penso assim, assado, só poderia acompanhá-lo um dia se houvesse isto, aquilo, mas eu quero a coisa escrita, não é? Eu acho que conversar não condena ninguém. Pelo contrário, enaltece as figuras que conversam.
Leandro Rezende, do Rio de Janeiro, o ex-presidente Michel Temer, todo ouvidos. Obrigado, Dani. Presidente, obrigado por estar conversando com a gente também. Ainda na toada eleitoral, queria pedir uma impressão do senhor sobre a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Ontem a gente trouxe os dados da primeira pesquisa de 2022 que mostram que ele está consolidado, mais ou menos ali, como esse nome de terceira via que tem maior intenções de votos no momento. Como é que o senhor avalia essa candidatura dele e a que o senhor atribui o fato dele estar numericamente atrás no momento do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas, presidente? Bom, Leandro, esperava-se, né? Eu me recordo, tão logo se pré-anunciou a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, né? Que ele logo atingiria 15%, 20% de saída, né? E não foi isso que aconteceu. Na verdade, ele pegou está em terceiro lugar, na verdade é isso, nas pesquisas. Mas nas pesquisas de hoje, e eu digo, a pesquisa de hoje retrata hoje, não retrata amanhã. Enquanto que as pesquisas de amanhã, portanto, nós temos 9 meses ainda de pesquisa, podem retratar outra realidade, né? Até confesso, viu, Leandro, num dado momento, discutia-se muito se ele teria direito ou não a ser candidato. Eu cheguei em algumas entrevistas e disse, olha, tem todo direito, juridicamente, de ser candidato. Pode haver objeção política, mas objeção política há em relação a qualquer candidatura. Agora, até onde ele vai, eu confesso que não sei dizer e seria apressado, né, assodado, se fizesse qualquer consideração sobre o futuro, seja dele ou seja de qualquer outro candidato, né? Presidente, eu vou pegar daqui e a gente vai batendo bola, viu, Leandro? Eu creio que a Renata Agostini quer voltar também em instantes, mas vou pegar aqui, presidente, porque eu acho a análise do senhor sobre o cenário político é muito arguta, sempre foi. O senhor além de personagem ativo da política, sempre foi um homem muito conhecido em Brasília por ser um excelente leitor dos bastidores, né, da política. O que sinaliza para o senhor essa campanha? O senhor já fez todas as ressalvas e eu faço também. Pesquisa é um retrato, neste caso, de ontem, já nem valeria para a gente estar fazendo predição hoje. A pesquisa é uma fotografia parada no tempo do dia em que ela é feita. Ok, mas a que o senhor atribui, agora estamos no nosso trio aqui, que o senhor atribui isso, né? Lula partindo de um patamar que é muito fora, inclusive do histórico do PT, que em momentos áureos partia de uma base, sim, de 30%, 32%, de 28% a 32% do eleitorado estava ali, mas agora Lula está partindo de 40%, 45%, a depender da pesquisa, foi o que a Quest deu ontem. Bolsonaro na casa dos 23% a 25%, com um quarto do eleitorado. O senhor vê chance de romper essa polarização? São 9 meses? São, mas aparentemente o cenário está um tanto quanto cristalizado, né? Eu acho, viu, Daniela, que no dia que o brasileiro se convencer que ele tem que votar a favor e não contra, é possível que possa mudar esse quadro. Porque você sabe que mesmo na eleição do presidente atual, do presidente Bolsonaro, muita gente votou contra, e no particular contra o PT, naquela época. Hoje, muita gente acho que vota no Lula, pelo que eu percebo. Você diz que eu sou arguto apreciador, mas não é bem assim, são palpites que eu dou, né? Eu sinto que muita gente vai votar no Lula, talvez para não votar no presidente Bolsonaro. Portanto, o voto tem sido um voto contra e não um voto a favor. Você se recorda, há minutos atrás eu falei na ideia dos programas, né, que podem ser apresentados para que o candidato, para que o eleitor se decida por uma das candidaturas, portanto, votando a favor. Sendo assim, não é improvável que, ao longo do tempo agora, possa aparecer candidaturas, ou dos atuais, entre os atuais, ou outros que surjam, que possam convencer o eleitor de que vale a pena votar a favor, não é? Porque o voto contra é sempre um voto que cria problema lá na frente. Você veja, Lula eleito, mera hipótese, né? Lula eleito vai botar o pessoal do Bolsonaro e da chamada terceira via contra. Bolsonaro eleito, vai o pessoal do Lula e da terceira via talvez contra. E também isso pode acontecer com outros candidatos. Por isso que eu acho importante que o eleitorado vote a favor, convencidamente, de que está votando no melhor e não a favor, e não contra A ou B, como já aconteceu no passado e pode eventualmente acontecer agora, né? Renata Agostini, jogo para você.
Presidente, essa força eleitoral que Lula demonstra nas pesquisas nesse momento, né, fazendo todas as ressalvas que o senhor já fez, falta muito tempo para a eleição, mas bem, a gente trabalha aqui com cenário, né, e usando toda a visão política do senhor, tem gente falando, será que ele chega até lá com força para já levar no primeiro turno, a depender dos movimentos que Lula fizer até lá? E aí, tem gente que fala, olha, no Brasil muito difícil, né, a gente só teve Fernando Henrique Cardoso conseguindo essa proeza. O senhor vê espaço para um candidato conseguir, nesse ano, uma eleição em primeiro turno? Não, Renata, para dizer o óbvio, né? Fica difícil dizer agora o que vai acontecer lá para frente. Estou sendo repetitivo, né? Em primeiro lugar. Mas agora, em segundo lugar, eu não acho fácil, porque você sabe que ao longo da campanha vão surgindo tantas objeções, tantas contestações. Eu não sei se o candidato que hoje está com 40%, 42%, se ele se mantém nesse patamar. Não é improvável que possa ir para o segundo turno, mas levar no primeiro turno não é fácil. Você mencionou um único caso aí em que isso se deu no primeiro turno, né? E com o país dividido como está, e veja, dividido, vou dizer a obviedade, entre o grupo Lula, grupo Bolsonaro, grupo de terceira via, que hoje tem 5, 6 pré-candidatos, né? É difícil você ter uma eleição em primeiro turno. Eu não acho fácil, não acho fácil. E você sabe que mesmo pesquisa, né? Vocês já viveram isso. Pesquisa no sábado com eleição no domingo, e a eleição no domingo deu outro resultado que não a pesquisa do sábado, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O que nós devemos, isto sim, incentivar, me permita, vocês são formadores de opinião, porque vocês estão o tempo todo fazendo análises e entrevistas, etc. Se vocês pudessem pregar, né, que os nossos candidatos tivessem programas para apresentar aos eleitores, que os nossos candidatos continuassem a discutir os temas, reforma trabalhista, teto de gastos, recuperação das estatais, queda da inflação, queda dos juros, acho útil. São matérias que o eleitor tem que tomar ciência, né? E acabar com essa história de agressões muito violentas de natureza pessoal. Você tem que adversar, ou seja, você tem que ser adversário de alguém politicamente, mas você não é necessariamente inimigo, como muitas vezes tem acontecido, né? Leandro Rezende, deixo com você aí, a gente vai cumprir o tempo que dissemos aí para o presidente que ocuparíamos da agenda dele. Leandro, com você. Presidente, o presidente Jair Bolsonaro continua um crítico da vacinação. A pesquisa de ontem mostrou que a maioria da população brasileira é a favor, por exemplo, da vacinação infantil, que o presidente sempre critica. O que se avalia é de que o presidente Jair Bolsonaro sempre discursa para um mesmo grupo de apoiadores. Esse tipo de campanha voltada para essa parcela um pouco mais radicalizada, que está ali fiel ao presidente Jair Bolsonaro, é suficiente na sua avaliação para colocá-lo no segundo turno das eleições, presidente? O combate à vacinação não é útil para ele, né? Você sabe que você deu um argumento muito forte, que ele poderia utilizar. Olha aqui, eu tenho um grupo aí, sei lá, 18%, 20% comigo, estarão radicalmente comigo. Eu preciso conquistar os demais. Se fosse, digamos assim, um raciocínio politicamente pragmático, né, em busca do voto. Portanto, eu devo trabalhar para buscar o outro grupo. E o que ele tem feito, eu lamento dizê-lo, né? Mas o que ele tem feito é exatamente afastar aqueles que são a favor da vacinação, né? E a vacinação tem se revelado importante. Não se pode negar esse fato, né? A vacinação em geral, para os adultos, para crianças. Você vê que mesmo agora, muita gente tem pego essa nova variante aí do Ômicron, né? Mas de maneira mais leve. E o que a ciência tem dito é que esta coisa mais leve deriva precisamente daqueles que já foram vacinados em 2 ou 3 vezes, né? De combater a vacina, com toda licença, foi um equívoco do presidente. Tenho dito, acho que até já disse numa entrevista aqui na CNN, que se o presidente logo no início tivesse dito, olha aqui, eu vou centralizar essa atividade, vou reunir os estados, vou reunir os poderes, vou reunir os partidos para dizer, vamos todos combater a pandemia, eu acho que hoje ele chegaria, com muita franqueza, ninguém tiraria a eleição dele, né? Que é interessante, por mais que ele tenha colocado recursos para atender vulneráveis, micro e pequena empresa, o inimigo dele é precisamente a vacina, né? Não é outra razão até da sua indagação, né?
É o discurso, né, presidente, que não, infelizmente, não casou com a disponibilidade que o governo, sim, teve, né, para comprar as vacinas, mas o discurso segue, inclusive agora com vacinação infantil, segue descolado do que a ciência está mostrando. Eu quero muitíssimo agradecer o ex-presidente da República, ex-presidente da Câmara dos Deputados, foi ministro, é jurista, Michel Temer, veio aqui, respondeu sobre absolutamente todas as perguntas que lhe foram feitas, com muito bom humor, inclusive. Vou ver depois aqui o perfil se já está circulando a nossa entrevista. Presidente, muitíssimo obrigada. Portas mais do que abertas aqui para o senhor sempre. Desejo um excelente 2022 e vamos falar bastante, porque a política não larga o senhor e a gente não larga a política, então vamos ter que seguir falando. Muitíssimo obrigada. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima e sucesso sempre a vocês. Um abraço.